Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Estamos aqui no nosso devocional em 1 Samuel, capítulo 5 e 6. E também os salmos de número 139, Salmo 78 e o salmo de número 96. Amém? Glória ao nome do eterno nosso Deus. Queridos, o tema de hoje do nosso devocional é o pecado da irreverência. O pecado da irreverência. Muito bem, eu quero ler aqui o que está em 1 Samuel 6, versículo de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Glória a Jesus. Queridos, é uma passagem bem interessante, porque eu creio que ela é bem conhecida também, e até nos assusta por alguns momentos, né, no evento aqui que os bois que estão levando a arca tropeçam, e Uzá que está, né, junto ali acompanhando a arca sendo levada pelos bois ali, sendo conduzida ali, tipo num carro ali junto, né, aos animais, e vai sendo levado. Parece que eles tropeçam e a arca vai cair, ele coloca a mão para segurar e ele vem a morrer instantaneamente, né, foi fulminado ali pelo poder de Deus. E isso nos leva a algumas reflexões, até algumas indagações, porque, por exemplo, se ele não coloca a mão, a arca não iria cair? Poderíamos conjecturar. E caindo, não poderia ter quebrado? Então a gente pode pensar, como é que ficaria? Eu sempre pensei muito nisso, né? Bom, mas são coisas que a gente pensa assim, mas a gente não vai achar uma resposta muito objetiva, né? Ou não, de repente poderiam ter tropeçado e a arca, ela poderia ter, digamos assim, ter ficado intacta também, porque era um objeto que era extremamente consagrado a Deus. Ou se ela caísse, poderia ter ficado, como eu falei, da mesma forma, não sei. Enfim, mas eu pensava muito nisso. Falei, poxa, mas se ela ia cair, não ajudaram, né? Poderia pensar assim. Isso se a gente tiver apenas um olhar com relação ao que está acontecendo aqui. Se nós tivermos um olhar um pouco mais amplo, nós vamos perceber algumas coisas bem interessantes aqui no texto. Como, por exemplo, aqui o texto que nós lemos, o versículo 7, ele deixa claro que Deus feriu ele, né, no caso, Uzá, por conta desta irreverência. Então, por isso que eu coloquei o tema aí como o pecado da irreverência. Se nós pararmos para analisar outros contextos, não é apenas Uzá que morre por conta de uma atitude irreverente. Por exemplo, nós vamos lembrar que os próprios filhos de Eli, lá em 1 Samuel, capítulo 4, também morreram por irreverência, quando eles faziam o serviço sagrado sem temor a Deus, faziam de qualquer forma, né? Nós vamos ver, por exemplo, os homens lá de Bet-Semes, que morrem também lá em 1 Samuel 6,19. Por exemplo, porque todas as coisas que são ligadas ao Senhor são coisas santas. Por exemplo, se nós formos também analisar outros eventos, por exemplo, assim, e outras situações também, não só outros eventos, mas também, por exemplo, a Cana, que ele vai pegar ali aqueles ídolos e vai profanar as ordens de Deus, né? E ele vai trazer problemas para dentro do arraial, como, por exemplo, quando Deus manda que acho que é no livro de Números, livro de Números, que os capítulos número 25 de Números agora. Então, ele naquele evento que Cosbe e o Henry, eles saem desfilando, né, na frente de Moisés, coabitam no meio do arraial para trazer uma espécie de afronta, né, contra Moisés. Então, eles depois são mortos ali e a praga, ela é exterminada ali do meio de Israel. É o capítulo 25 mesmo de Números, né? Só confirmando, capítulo 25 mesmo. Acabei de verificar aqui. Pois bem, então assim, aquilo que é santo para o Senhor, nós vamos perceber que é algo que tem um peso e nós temos que ter atenção a isso. Como, por exemplo, gastar os dízimos, né, que são consagrados ao Senhor. Levítico 27:30 fala para nós não fazermos isso. Por exemplo, é irreverência profanar o dia do Senhor. Nós vamos ver as convocações, né? As santas convocações também é profanar as ordens de Deus. Não sei se você já viu aquela história que contam quando tem um feriado sagrado e a pessoa às vezes teima em fazer algo, né, que não é para fazer naquele dia. Geralmente, às vezes acontece um acidente. Não sei se você já ouviu essas histórias, né? É meio que isso, né? Pô, isso aí tem um certo fundo de verdade. Não que tudo que aconteceu em um feriado foi uma punição de Deus, mas as pessoas que agiram com certa irreverência com relação a esses dias aí, devem ter algumas coisas para contar aí que vieram a ocorrer, né? Pois bem, o que mais? Tomar o nome do Senhor é irreverência, tomar o nome do Senhor, teu Deus, como dizem em vão, é irreverência. Por exemplo, levar os negócios do mundo para dentro da igreja, né? Também nós podemos ver que é uma espécie de irreverência, como por exemplo Mateus 21:12 fala sobre isso. João 2:13-16, né, fala, por exemplo, lá quando Jesus derruba a mesa dos cambistas lá em frente ao templo. Então assim, nós vamos ver que nas escrituras existem muitas questões no qual nós podemos acabar agindo com irreverência.
irreverência, que a Bíblia nos alerta para termos um certo cuidado. O que é curioso que nós poderíamos pensar assim, né? Mas tem muita gente que age com irreverência, mas não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Uzá. Mas aí tem um detalhe, Deus tem os seus mistérios. Tem momentos que Deus trata a irreverência de forma imediata, como aconteceu aqui no caso de Uzá. Mas em outros momentos, Deus ele vai tardando, talvez agindo com misericórdia, ampliando um pouco mais a sua misericórdia. Mas se nós pararmos para analisar, mais cedo ou mais tarde, Deus ele entra, né, com o seu juízo contra a irreverência do ser humano. Então, trazendo um pouco assim para os nossos dias essa reflexão, eu acho e entendo também que essa questão da irreverência, ela é algo muito importante, ela está muito ligado à nossa compreensão de quem Deus é e das coisas que foram consagradas a Deus. Às vezes a pessoa, ela ora, olha como isso aqui é sério e é importante. Às vezes a pessoa compra um carro e ele consagra a Deus aquele carro, certo? Se você parar para analisar, aquele carro ele passa a ser consagrado para Deus. Então, aquele carro você tem que ter uma certa reverência com o que faz, quem você leva no carro, né? Qual é a intenção que você vai ter com o carro depois que você consagrou. Então, por exemplo, a pessoa ela consagra o trabalho dela a Deus. Então, se ela consagra o trabalho dela a Deus, o recurso que provém do trabalho também é consagrado a Deus. Então, às vezes ela vai devolver o dízimo, um exemplo, e ela lança a mão do dízimo. E às vezes a pessoa não sabe por que certas coisas acontecem, né? Por exemplo, a pessoa consagrou a própria vida a Deus. Então ela tem que ter um certo receio, né, do que ela faz com o seu corpo, com a sua vida. Consagrou os filhos a Deus, consagrou a casa a Deus, o altar de Deus é consagrado. Então a gente precisa ter esse senso do temor. Talvez não vamos ser fulminados se não prestarmos atenção no que nós estamos fazendo, aquilo que é consagrado a Deus. Mas com o tempo, talvez algumas coisas nós estamos colhendo que talvez nós não entendamos o porquê estamos passando. Às vezes a pessoa consagra o próprio casamento a Deus, mas a pessoa não vigia. Então, isso aqui é uma palavra para nos trazer temor. Então, as coisas de Deus realmente não são de qualquer forma, né? Não são de qualquer maneira. Então, essa passagem aqui nos faz lembrar o quanto é importante termos temor, o quanto é importante, até no instrumento, né, que às vezes a gente toca na igreja, não fazer as coisas de qualquer forma, não bagunçar com as coisas de Deus, não achar que é de qualquer forma, né, de qualquer maneira. Então, isso aqui é uma palavra de temor para nós. Se nós formos analisar, como eu falei, em alguns pontos das Escrituras, né, em outros momentos, algumas pessoas não colhem imediatamente aquilo que fazem de ruim, mas com o tempo elas acabam colhendo aquilo que elas profanam, melhor dizendo, em relação a Deus. Como a própria vida de Davi. Apesar do grande rei que Davi foi, Davi tinha algumas coisas no seu caráter que eram muito, muito difíceis dele trabalhar, como, por exemplo, o seu desejo desenfreado por mulheres, a sua frouxidão com relação à família. Então, Davi, às vezes, ele era precipitado. Então, ele acabou profanando o seu próprio reino, a sua própria família, pelos seus muitos pecados. Não colheu imediatamente, mas como não corrigiu as suas rotas, com o tempo foi inevitável algumas colheitas, como os problemas familiares que Davi teve, os problemas de precipitação que ele teve, os problemas das muitas mulheres que Davi teve. Então, com o tempo, nós acabamos sendo, entre aspas, fulminados, ou podemos ser fulminados com aquilo que talvez negligenciamos no nosso cuidado a Deus. Então, não esqueça, tenha temor, seja vigilante. Tem pessoa que foi batizado, né, fez aliança com Deus, mas não tem temor, vive de qualquer forma, não faz o seu devocional, não ora, não busca o Senhor, é irreverente com as coisas de Deus, aquilo que é consagrado a Deus. Então, lembre-se que você é o maior consagrado a Deus. E aí você vê o contraste, finalizando essa palavra, quando a arca ela vai ser conduzida por Obed-Edom. E diz que aqueles levitas que estavam levando a arca, eles sacrificavam. Então, eles não fizeram de qualquer jeito, né? Por exemplo, até às vezes a pessoa está na igreja, aí ela está ali, mas está fazendo aquilo ali de mau grado, né? Não faz aquilo de coração, faz de qualquer jeito, tá nem aí, acha que Deus não está vendo, né? E às vezes não entende porque algumas coisas, muitas vezes, aperta pro lado dela. E às vezes é uma coisa como essa. Então, que tudo que venhamos fazer ao Senhor, possamos fazer com reverência, com santidade, com temor. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares.